Então sejam bem-vindos ao meu podcast Astrologia e Muito Mais. E dessa vez eu estou aqui com meus convidados Joana, Áries e Jefferson, que é Áries, certo? Adoro o signo de Áries, então me cerco de Áries o tempo todo. Vamos falar sobre alguns temas. Provavelmente, o Jefferson ele tem uma história, ele trouxe uma história aqui fantástica, muito boa para contar, cujas personagens a Joana conhece. E essa história ela exemplifica um monte de coisas. O tema principal provavelmente vai ser o signo de Escorpião. Mas a história provavelmente vai levantar uma série de outras questões, e durante a conversa provavelmente alguém vai ter algo para dizer, vai se lembrar de outra coisa. Então a gente vai ver o que acontece, certo? Jeff, por favor, tenha a palavra. Bom, Escorpião, né? Eu jogava RPG com o pessoal de Campo Grande e tinha um escorpiano que mestrava o jogo pessoal. E ele é bem mais velho que todo mundo ali. E sendo que tinha um taurino que era o mais novo do pessoal, que se apegou muito ao escorpiano. E o escorpiano morava em Inhaúma. Então, o taurino sempre, todo final de semana, ele ia para casa do escorpiano. Se tornou amigo, ele era como se fosse quase um escudeiro do escorpiano. Bem mais velho, um cara inteligente, né, tal. Aí ele ia todo final de semana para lá, para casa do escorpiano. Sendo que lá, né, em Inhaúma, o escorpiano ele jogava também com o pessoal da antiga, que ele tocava banda quando ele era mais novo. Então esse pessoal eles faziam um jogo lá, só da rapaziada mais velha. Então esse taurino passou a ir para lá para assistir esses jogos aos finais de semana. Ele passou a ficar. Sendo que esse taurino ele começou a adquirir um comportamento do pessoal de lá. Pessoal que é mais zoador, de sacanear todo mundo. Ele não era assim, era mais tranquilo. E ele trouxe esse... Quando ele voltava para Campo Grande, ele começou a se comportar como essa galera fazia, de sacanear todo mundo. Ele começou a fazer isso com o pessoal de Campo Grande. Começou a pegar algumas pessoas implicar, né, fazer piadinha. Ele começou a fazer muita piadinha, coisa que ele não fazia. Ele mudou completamente. E perturbando, e fazendo muita piadinha. O pessoal aqui de Campo Grande já está falando, poxa, você está diferente, cara. Poxa, para com isso, está irritando algumas pessoas. Aí para ele era, sei lá, ele tinha os caras lá de uma eram bem mais velhos, como, sei lá, heróis dele, não sei como ele pensava. Sendo que tinha um virginiano daqui de Campo Grande que jogava com a gente aqui também. Um jogo que o escorpiano mestrava, que era um jogo de universo do Star Wars. O taurino jogava, o virginiano também, esse virginiano. Aí esse taurino começou a perturbar muito esse virginiano, perturbar muito. Porque o virginiano, esse rapaz, ele não falava nada, ele não reagia, ele fingia que nem estava acontecendo. Então o taurino achava que ele não reage, ele não faz nada. E ele não parava, ficava fazendo piadinha, falando gracinha e perturbando. E as pessoas sempre, inclusive eu, cheguei para ele, cara, para de fazer isso. O cara não gosta dessa brincadeira. Brinca com quem gosta, brinca com você também, fala bobagem, fala essas abobrinhas aí. Aí ele, que nada. E perturbando o virginiano sempre. Toda sessão de jogo ele ia, perturbava o virginiano. Toda vez ele perturbava. Ele brincava, né, com todo mundo, mas sempre em cima do virginiano, perturbando. Aí, né, teve uma situação que aconteceu em Inhaúma, se eu não me engano, teve uma festa na casa de um dos caras que jogavam com o escorpiano lá, da galera dele antiga, de banda e tudo. Uma festa. Aí esse escorpiano, ele
geralmente um sono muito pesado. Ele virava madrugada, né? Jogando, aí parava. Fazia lá os bate-papos deles, as festas deles. Ele encostou, se eu não me engano, a situação foi essa. Ele deitou em algum lugar e dormiu. Sendo que ele tinha um sono tão pesado que as pessoas tocavam nele, balançavam ele não acordava de jeito nenhum. Aí eu acho que as pessoas tiraram foto dele e tal. E se eu não me engano, espero que seja isso mesmo, acho que essa foi a situação. Botaram a máscara do Mr. M nele e bateram a foto. E o pessoal dali começou a chamar Mask, começou a chamar ele de Mask. Aí não sei se mostraram a foto para ele ou como é que foi. Aí se tornou uma situação muito engraçada para eles de lá, de Inhaúma. Aí esse taurino trouxe essa história para o pessoal de Campo Grande, falando do escorpiano. Ele, poxa, dormiu, tiraram foto dele, Mask. E contando isso para todo mundo, uma situação engraçada, todo mundo rindo. Poxa, ele tem um sono pesado mesmo. E ele contando e rindo. E sempre quando tinha oportunidade, ele perturbava o virginiano, o rapaz que jogava aqui no jogo de Campo Grande, né, do Star Wars. Tá bom. Teve... O escorpiano ia fazer aniversário, né? O pessoal estava se organizando. Vamos lá para Inhaúma, para festejar o aniversário dele. Vamos chamar todo mundo que joga aqui para lá, e junto o pessoal de Campo Grande com o pessoal de Inhaúma. Aí tá. E assim foi. Escorpiano morava perto de um barzinho. Um bar, ele tinha um espaço, né, legal, uma mesa grande. Aí um radinho tocando. Aí juntou, né? De um lado ficou o pessoal de Inhaúma, de outro lado ficou o pessoal de Campo Grande. Acho que foi bem assim na época, para poder distinguir. Aí, né, o pessoal falando aquelas bobagens, contando as situações dele. Aí chegou o momento que o escorpiano começou a falar do taurino. Virou assim para ele, galera. Ele começou assim, mais ou menos. Galera, vocês não sabem dar maior. Sabe esse cara aqui? Porque o escorpiano estava sentado à mesa grande, comprida, ele estava na ponta, né, a cabeceira, acho que o nome é esse. E o taurino do lado dele, como um escudeiro mesmo, sempre do lado dele ali. Aí o escorpiano vira, aponta para ele, sabe esse cara aqui? Sabe o que ele me disse? E começou a falar coisas pessoais que o taurino contava para ele. Coisas pessoais mesmo, que ele fazia, coisa relacionada à menina que ele gostava, como ele se sentia, o que ele fazia, filme que assistia. Ele contava tudo para o escorpiano. Tudo que ele, assim, coisas da vida dele, pessoais, ele confiava e contava para o escorpiano. E eu acredito assim que eu acho que o escorpiano nunca falaria para ninguém aquilo ali. Nunca. Eu acredito que o escorpiano ele é bem leal assim, a pessoa. Acredito que você contar coisas para ele, aquilo vai morrer com ele. Mas se você sacaneá-lo, machucá-lo, aí ele vai usar aquilo contra você. E foi isso que aconteceu. Ele começou a falar coisas do taurino. Começou a falar um montão de coisas de... esse cara me contou que foi no shopping e viu a menina e se sentiu assim, assado. E a galera, quá, rindo pra caramba, rindo muito. Imagina, só homem, uma rapaziada, e o escorpiano contando situações sensíveis que o taurino contava para ele. Poxa, não pegava legal no meio da rapaziada. Então a galera de Inhaúma falando um montão de bobagem, sacaneando ele, gritando, levantavam, davam a volta, gritavam no ouvido dele, mané, não sei o quê. E foi isso a noite toda, escorpiano trazendo várias situações. Sabe o que mais ele me contou? E ele foi falando. Impressionante que ele parecia que tinha anotado isso em algum lugar, e ele foi falando. Parecia que tinha um cartucho. Acabou esse cartucho, tinha mais. Um cartucho tinha mais. Ele largando um montão de coisas da vida do cara, que o taurino contava para ele. Ele foi falando ali na mesa, foi falando. E, assim, uma situação que muito engraçada, todo mundo rindo. Eu tava me escangalhando de rir. O virginiano, que era vítima do taurino, lavou a alma naquele dia, porque ele não teria reação de fazer uma coisa dessa, entendeu? Quando ele viu que o taurino estava sendo massacrado
massacrado, humilhado pelo Escorpiano, ele ria de chorar, ele ria muito, muito mesmo. E cada piada, cada bobagem que um pessoal de Inhaúma falava, ou trazia alguma outra coisa que o taurino tivesse falado, feito, que eles soubessem, eles jogavam ali na mesa e falavam, e e gritavam, e batiam na mesa, e todo mundo, e batia na mesa. E uma zoação terrível, terrível, terrível. E o taurino parado, com cara de choro, mas ele não chorou em nenhum momento. Ele ficou parado, ele não se mexia, ele ficava olhando para a mesa e com cara de choro e parado, do lado do Escorpiano. O Escorpiano olhava para ele, quer falar alguma coisa, cara? Fale com a rapaziada. Pode falar, cara. Fica à vontade, fala. Pode falar, cara. Você não gosta de falar? Ué? Você não estava falando? Um montão de coisa aí que eu fiquei sabendo. Fala agora aqui. Ele não abria a boca. Ele ficava, poxa, cara. E foi a noite toda assim, a noite toda, zoação, 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 zoação. O Escorpiano trazendo mais coisas, sabe? E sabe o que esse cara ainda falou no dia tal? E ele foi falando. E o taurino parado. Se fosse comigo, eu teria levantado, teria ido embora. Eu não ia ficar ali. Ia ficar, né? Me sentir muito mal, ia levantar e sair. Ele não, ele resistiu. Ele ficou ali. Acho que coisa de taurino mesmo, né? Resistiu até o final. Sei lá, se ele parou para pensar que um dia isso ia acontecer comigo mesmo, que eu passei dos limites. O pessoal de Campo Grande já estava me avisando. E eu não parei. Debochei muito. Pô, de quem mais eu judiei tá bem aqui na mesa, tá rindo da minha cara. Poxa, talvez eu esteja merecendo isso. Não sei se isso passou pela cabeça dele, mas, assim, eu acho que ele mereceu mesmo. Sendo que, para a noite fechar ainda com chave de ouro, tinha uma rádio tocando. Aí, uma menina, acho que entrou no ar com o cara da rádio, aí deixou o telefone dela, que ela estava interessada. Aquilo ali parece que foi até combinado, foi impressionante aquilo. Que ela queria arrumar um namorado, então ela deixou o número dela. Aí todo mundo parou, o Escorpiano parou. Ih, rapaziada, olha só, a oportunidade desse cara aqui mostrar que ele é macho mesmo, que ele é homem, que ele é esperto. Poxa, liga para essa menina agora da rádio, olha só, vai repetir o número do telefone dela. Aí tinha um canceriano também, que era de Campo Grande, estava bem do lado do taurino. Ele levantou assim, pegou o celular dele. Poxa, cara, ele levantou assim, nervoso. Ele, cara, mostra pra eles, eu vou botar o número aqui. Ele pegou o celular, aí digitou um número. Cara, fala com ela. Aqui, ó. Digitei, é só você clicar aqui e você consegue falar com ela. Toma, fala agora, cara. Poxa, fala com ela. Mostra pra ele, cara, que você fala, que você é bom, fala, cara. E muito nervoso, assim, parecia que ele tava rindo no início, mas depois deu pra perceber que ele tava com pena. E ele queria que o taurino reagisse e fizesse alguma coisa, entendeu? Porque ele já estava se colocando no lugar do cara, assim, acho que na cabeça ele estava pensando assim, poxa, para com isso, o cara já tá bom, ele já recebeu tudo que tinha que receber, já foi punido, tudo bem. Aí deixou o celular na frente dele, mas ele até pegou o celular e ficou, cara, nada a ver, a galera, palhaço, otário, e sacaneando, aquela coisa de rapaziada, sacaneando ele. Mané, que não sei o quê. Levantava passava a mão na cabeça dele. Cadê? Tu não é o Dom Juan? Poxa, cadê? Poxa. Falando, liga aí, cara, liga pra menina. Aí o programa continuou rolando, tocou algumas músicas, e o cara, né, lá da rádio, falou o número da garota mais vezes. Aí os caras, caraca, ela ainda tá no ar, cara, ainda dá tempo, liga pra ela. E ele não conseguiu pegar o telefone e ligar, ele não conseguiu. Aí o Escorpiano chegou, tá vendo aí? É esse cara que tava falando um montão de coisa aí, chegou aqui na frente da rapaziada, aqui, o cara não fala nada. Ué, cara. Aí ele parou e ficou olhando pra ele um tempo. Aí o pessoal de todo mundo parou e ficou olhando pra ele assim.
Aí ele parado, na mesa, com as mãos na mesa, e arrasado, né? Assim, detonado e parado. E não levantou, não reagiu, não agrediu o escorpião, não fez nada, ele ficou parado, com cara de choro, não abriu a boca mais para falar nada. E o pessoal sacaneando ele, e acabou a noite assim. Ainda bem que esse rapaz é brasileiro. Se fosse americano, ele tinha uma arma no bolso. Ia matar todo mundo nessa sala. Ia tocar aquela musiquinha famosa de chacina e ia acabar a história. E o interessante, assim, que o virginiano, nossa, riu muito, aquele que, né, era alvo do taurino, né? Mas riu muito, bateu na mesa, ele foi no ritmo do pessoal de Inhaúma, que tava zoando, ele não zoou junto, ele só riu, entendeu? Bateu na mesa também, olhou, riu pra caramba, acho que lavou a alma naquele dia. E assim, eu senti pena também, assim, no final eu senti muita pena, mais depois da situação do telefone, que foi pior ainda, que, caramba, liga aí, cara, e ele ficou todo mundo olhando pra ele, expectativa, esperando. Não, ele, de repente, o cara pode, né, ligar, todo mundo vai fazer um silêncio e vai mostrar que não é, né, que ele é esperto, mas ele não ligou. E ficou lá parado. A Escorpiana ele falou algumas coisas e foi cessando, né, aquela coisa, aquela zoação. Aí teve lá um parabéns para o Escorpiano. E isso foi no dia do aniversário do Escorpiano, para comemorar o aniversário dele. Aí o que ele pensou? Vou esperar quando tiver todo mundo que eu vou pegar ele. Vai ser um momento, ninguém vai estar esperando, que eu vou dar o troco nele. E foi de crueldade. Um requinte de crueldade, assim, foi, assim, para mim, eu ri bastante porque ele mereceu, porque ele não parava, ele estava insuportável, ele virou outra pessoa depois que ele passou a frequentar um outro ambiente, ele trouxe um pouco daquele comportamento para Campo Grande e começou a perturbar o pessoal, fazer muita piadinha, piadas sem graças. Eu mesmo, ele tentou fazer uma gracinha, eu ameacei dar um soco nele uma vez, falei, ó, vou te dar uma na tua cara, comigo tu sabe que é diferente, né? Não vou ficar parado, não. Aí ele parou, né? Ele sabia com quem ele podia mexer. E o virginiano era o cara tranquilo, então ele achava que o cara não fazia nada, não reagia, ignorava, ele achava que podia ficar sacaneando, fazendo gracinha. E as pessoas... Campo Grande, pessoal, né, que estudou com ele, pessoal do bairro dele, pessoal que jogava com a gente, sempre falando, cara, para com isso, tá chato, cara, você tá chato, não está engraçado, você não está sendo divertido. Aí aconteceu a situação toda. Uma curiosidade, Jeff. Depois desse dia, depois você terminar, conta pra mim como é que ficou depois o comportamento do taurino com todo mundo. Depois disso. Não, é interessante que ele deu uma... Ele parou realmente, ele deu uma freada nas piadinhas. O que eu achei interessante, assim, legal da parte dele, que ele parece ter aceitado aquilo tudo que aconteceu com ele, e ele continuou amigo do Escorpiano, continuou indo todo final de semana para casa dele, ele ia para casa de outras pessoas ali também, que eu acho que ele passou a fazer parte do jogo deles também, então ele ficava um pouco na casa do Escorpiano, ficava na casa de outro pessoal também ali, mas ele continuou indo para lá e normal. Eu talvez não continuasse. Eu acho que eu não continuaria. Mas ele continuou. Aí qual a mensagem que ele passou para mim? Que ele aceitou aquilo, porque as pessoas estavam avisando, né, para ele, para com isso, você vai arrumar um problema com alguém vai te agredir, ou sei lá. E acabou que aconteceu uma situação bem desagradável para ele, humilhante, de coisas pessoais dele, que ele contava para um cara que ele confiava, que era mais velho, ensinava coisa para ele. Ele viu o cara como, sei lá, um mestre, alguma coisa assim. Que deve ser normal, né? Você fazer amizade com uma pessoa mais velha, bem mais velha que você. E como ele era mais novo, eu não lembro se ele era menor de idade na época. Eu não lembro. Porque eles estavam ouvindo rádio, né? Eles estavam ouvindo rádio e na rádio a menina deixou o número do telefone. Poxa, isso então, para poder ser adolescente. Foi humilhante isso pra ele. Não tinha Tinder, não, gente. A menina tem que botar o negócio. Não, foi da rádio. Foi terrível isso. Eu me colocando no lugar dele, nossa. Né? Tem um monte de considerações a respeito dessa história. Você terminou?
Não, foi... Ele parece ter aprendido, né? Que ele deu uma... Ele mudou, ele parece que voltou pro normal dele. Depois ele continuou brincando e tudo, mas ele parou com as palhaçadas. Parou mesmo, parece que foi um exorcismo ali naquele dia. Puf! Saiu aquele cara chato, palhaço, que ele mesmo deve ter percebido, aceitou a situação e ficou tudo bem depois. Ok. E teve um momento que você disse uma coisa que eu fiquei curiosa para saber por quê. Você disse assim, eu achei legal da parte dele, que depois ele ficou bem com o escorpiano. Você disse que se fosse você não aceitaria. Mas por que você achou legal, então? Não, assim, a questão de legal dele conseguir... dele conseguir levar aquilo, aceitar aquilo, como você não faria? Não, eu acho que faria também, só que eu teria uma reação diferente. Eu acho que eu ia assumir por um tempo, não ia ficar um bom tempo sem aparecer, porque eu ia ficar com vergonha. Depois, contar coisas pessoais pro cara. Coisas pessoais, de relacionamento, até sexuais. E o cara joga isso na mesa pra rapaziada, pra galera. E vacilos teus, assim, e sabe, coisa entre homens, muita sensibilidade, é mortal, né? Deu sorte que eu tinha YouTube, ninguém tava filmando pra postar. Fez uma live. Isso. Tinha o celular, acho que já tinha câmera e tudo, mas acho que não tinha como gravar, acho que só tirava foto. Acho que nem tinha esse display, nem nada assim. Era a época que estavam lançando o Orkut ainda. Eu acho que sim, acho que era essa época aí. Do Orkut. Acho que é essa época aí. Tava no início. Ele teve uma postura assim de madura da parte dele, de aceitar aquela situação. Talvez ele tivesse pensado, merecia uma hora isso acontecer. E veio de uma pessoa que talvez ele não esperasse. Não sei se foi ingênuo da parte dele, porque ele já conhecia, mas ele não achou que fosse acontecer daquela maneira, de tão humilhante assim. E ele continuou a amizade, continuou indo para lá e segurou aquilo. E eu poderia até ficar bem, aceitar isso, mas eu ia demorar um tempinho, porque depois de coisas pessoais suas sendo faladas na mesa, na frente da rapaziada, aquela raiva ia ficar um tempo, né, consumindo aquilo, mas eu acho que eu ficaria bem com ele depois de um tempo, né? Até que na hora que o taurino estava sendo humilhado ali, sacaneado, se fosse eu teria levantado e teria ido embora, não teria continuado até o ponto da menina da rádio, não ia deixar chegar naquele ponto. Eu teria ido embora. Foi o único que reagiu assim, o canceriano, de tentar ajudá-lo na hora, que ele ficou com pena, ele ficou com tanta pena que ele... Cara, liga pra essa garota agora. Ele levantou, não, liga, mostra pra eles, cara. Poxa, toma uma atitude, fala alguma coisa. E ele não falou nada, ficou parado. A respeito disso, por exemplo, essa postura que ele teve, né? Liga, vai, mostra, pega e dê o telefone e tal. Esse posicionamento dele, ele queria que o outro reagisse, como você bem disse, mas essa reação, ela seria uma reação para a mesa. Ela seria uma reação pública. Ela seria uma reação para... Mostre para todos nós. Recupere sua dignidade na nossa frente. Nossa. A gente ainda vai te respeitar se você mostrar que tá na briga. Só que o touro... Primeiro que o touro não é um signo de briga. Segundo que o touro, ele aceita... O que acontece realmente. Para o touro se levantar e brigar, é definitivo. Se um touro se levanta e briga, acabou. Então, ele está aceitando, é porque está tudo bem. Quando a pessoa não vai, reage, e ele reagir, então saiba, perdeu para sempre, acabou. Aquele cara ali já era. E a reação vai ser por todo o tempo que não teve reação. Mas, além disso, tem essa maturidade, como você disse. O touro é um signo bastante passivo. E, além disso tudo, a respeito da relação dele com a relação dele com o escorpiano, se ele tivesse uma reação, essa reação não mudaria a relação dele com o escorpiano. Seria uma reação
para aquelas pessoas. Pessoas que ele já tinha acabado de perceber que não tinham valor nenhum. Deixa eu explicar. Justamente as pessoas com quem ele se juntou para atacar o escorpiano com a brincadeira do masque, foram as pessoas que o zoaram em volta dessa mesa. Aqueles que ele estava considerando que eram os amiguinhos. Ele ia para a casa deles, ficava lá no bairro deles e se uniu com eles, descobriu os segredinhos do escorpiano e voltou para casa e jogou em cima do escorpiano. Coisas que só esses caras sabiam. Como se esses caras fossem confiáveis. Se esses caras fizeram fofoca, digamos assim, sobre o escorpiano, que era um amigo deles também, né? Supostamente. Para ele, a reação que ele poderia ter tido antes bom, se fizeram isso com ele, eles não são confiáveis. Eles vão fazer comigo mais cedo ou mais tarde. Só que ele preferiu continuar nessa bagunça. Estava se divertindo, sei lá. Quando ele estava na mesa sendo destruído ali, tanto pelo escorpiano quanto pelos que ele considerava amigos, né, as hienas, né? As hienas. E ficou muito claro que aqueles caras não eram amigos. Para que você vai demonstrar uma reação para eles? Entende? Eu entendo perfeitamente a postura do taurino. Ele vai pegar esse telefone. A reação dele que você disse, né? Ligar pra quê, cara? Pra que eu vou fazer isso? Vou ligar pra quê? Ele não tinha mais nada pra provar pra aqueles caras. Ele queria... com isso, ele ia mostrar para as hienas que ele era o machão. Tá vendo, caras? Não me zoem. Olha como eu sou o tal... Ele já, esses caras, eu vou agora mostrar pra eles que eu sou alguma coisa, eu não preciso comprovar mais nada pra eles. Todo mundo que tá aqui tá rindo. E a única pessoa que eu não queria ter ferido, eu feri. E por isso estou levando essa pancada. Certo? Então eu entendo todo o raciocínio que o taurino fez. E é um raciocínio bastante da terra. Certo? É uma coisa... digamos assim, é sensato, é um comportamento sensato, é um comportamento calmo, é um comportamento... É uma palavra que agora todo mundo gosta de usar, né? Resiliente, né? Mas é um comportamento... Bastante do que você falou, né? Eu mereço isso. Tá bom, está acontecendo, procurei, fiz um monte de droga, agora tem que apanhar mesmo, tem que levar na cara, tá bom. Deixa acontecer. E como você disse, depois ele ficou amigo do escorpiano de novo, certo? Se eles voltaram a ter algum tipo de relação mais tarde, quer dizer, ele percebeu, aliás, ele já sabia disso desde o início, senão ele não teria contado os segredos dele para o escorpiano, que a pessoa que ele queria que ficasse com ele bem era o escorpiano, certo? E ele percebeu que ele fez uma coisa errada. E o escorpiano, quando você faz uma coisa errada com ele, ele não reage como um taurino. Ele reage se vingando. Isso não significa que ele tá com raiva de você para sempre. Significa que ele te deu a lição que você merecia. Se você é capaz de suportar, e um touro então você depois vai ficar bem com ele. Essa história, ela é uma história tão típica, assim, tão adequada aos signos, que por isso que eu queria que você contasse, porque ela é perfeita, ela mostra exatamente o comportamento de cada um dos signos, certo? É muito boa, ela é um exemplo excelente. O virginiano, que também, o signo de Virgem é um signo passivo, é um signo feminino, é um signo que não é de briga, não é bélico, não reage, não tem agressividade. Mas ele não gostava, claro, né? Quando o taurino brigava, implicava com ele. Não, né? que ele comentava. E aceitava, ou parecia que estava aceitando, mas aquilo era ruim. Então, quando ele viu outra pessoa atacando a pessoa que o atacava, ele aproveitou e se divertiu, e riu, e gostou, obviamente. Deve ter se sentido, legal, tá tendo o que você merece. Mas ele jamais teria tido a coragem de fazer o que o escorpiano fez. Nunca, nunca, jamais faria. Mesmo vendo a reação do outro, mesmo pensando, ele não ia reagir mesmo, ele jamais teria essa capacidade. Um virginiano nunca colocaria uma outra pessoa numa situação como essa, certo? O virginiano teria pavor de fazer uma coisa assim, certo? Até porque o escorpiano, para fazer isso,
ele jogou em cima de si uma luz, um holofote de... Primeiro, ele ficou em evidência de uma forma... Ele ficou em evidência, ponto. E de uma forma... talvez a palavra seja forte, mas de uma forma maligna, certo? Que é uma associação que se tem com o signo de Escorpião. É um signo bastante associado com coisas mais diabólicas, certo? Então, mas o escorpiano não tem medo disso. Ele não se importa de parecer assim, certo? E se ele tiver numa missão de vingança como essa, menos ainda ele se importa. Então, é um exemplo perfeito de cada um deles. O outro, o canceriano. O canceriano, o signo de câncer também não é um signo muito... Bom, o signo de câncer é um signo da água. Então, ele também tende a guardar um certo rancor. Ele tende a ter um comportamento assim de... Fulano me feriu, fulano não presta, fulano Entende? Ele guarda aquilo. Mas é difícil o canceriano ter uma atitude como o escorpiano tem, de atacar a pessoa depois. O canceriano, ele remói, ele se esconde, ele se fecha, ele pode cortar um pouco a relação, mas depois de um tempo, pode ser um tempo longo, ele acaba perdoando, sem precisar fazer uma vingança nesses termos. A vingança do canceriano, ela é mais quietinha, mais silenciosa, é mais assim, de se retirar, de se retrair, de não ficar mais de muita amizade, ele sabe que o outro vai acabar sentindo, mas para ele é o suficiente. Esse ataque total que o escorpião fez, como você disse, né? Pegava outra e colocava outra bala, sei lá. Acabava o cartucho, isso, ele já tinha botava outro cartucho, como se ele tivesse feito uma lista e acabou essa. Ele riscava, tem mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Como? Isso. Não tinha nada ali. Mas os signos da água são todos muito bons de memória. E você, como Áries, você disse, eu não teria aceitado. Teria levantado e saído. Áries nunca aceitaria, certo? Áries não tem esse comportamento. Primeiro que Áries é extremamente impulsivo, e segundo que Áries é bélico também, então Áries não vai aceitar uma situação dessa, e se fosse, dependendo de quem fosse esse ariano, de ascendente, de lua, de tudo mais, teria até uma reação de reagir mesmo, de falar, de falar, e você faz isso, não sei, de ali na mesa demonstrar já na frente de todo mundo um comportamento também agressivo, aí talvez até sendo um bando de homens nesse estado, não sei se estavam bebendo, talvez até saíssem no braço, né? Acabaria a festa, né? Então Áries teria tido realmente outro comportamento. Mas você tem lua em Libra, né? Dificilmente chegaria a esse tipo de finalmente. Você realmente, provavelmente, o Áries se levantaria e o Libra se retiraria. Né? É o que eu pensei que ele ia fazer, o Taurino ia fazer. Ele vai levantar, sair. Toda vez que eu olhava pra ele, ele vai levantar e vai embora. Ele vai levantar e vai embora, porque eu faria isso. O Jefferson não teria feito isso, eu repito. Ele não ia ficar um tempo perturbando a alma de uma outra pessoa. Espezinhando. A situação não teria acontecido. Não teria acontecido. Eu não sei, mas eu não consigo imaginar. Não, eu não sei, eu não conheci esse rapaz que fez isso. Ele passou vergonha algumas vezes, né? Só nesse caso. Eu acho que o Jefferson passou por uma situação inicial dessa. Porque não teria implicado com ninguém, né? Não teria implicado com ninguém, ninguém teria motivo para se vingar ali, criar aquela história, e ninguém teria motivo para ficar alimentando ainda mais, atirando gasolina na fogueira, implicando com ele, porque ele não teria começado lá atrás, teria o combustível da fogueira. Mas é por causa disso? Porque tem muito Libra. No caso do Jefferson especificamente, Eles estão falando muito isso, se fosse eu, né? Ele tem bastante coisa em Áries também, né? Tem algumas coisas. Mas tem muitas coisas em Libra, né? O seu mapa é meio assim oposto, né? Tem muitas... Não me lembro bem, mas eu acho que tem muita coisa fazendo fogo, oposição ali. Então, sim, e o Jefferson é uma pessoa muito mais... Tem o Sagitário, que é muito mais de pensar, ficar pensando o que vai fazer, como você mesmo disse, né? O
o pano molhado. De ficar pensando e... Então, o Sagitário ficaria muito mais também... Ia pensar sobre aquilo, tecer mil teorias e tal, mas não faria alguma coisa, né? Quem realmente faria seria o Áries. Senhora, chegou um momento que não estava mais engraçado, que eu sentia a pena dele. De algum momento, assim, primeiro momento, graça, risadas, pá, e rindo da gargalhada do virginiano que estava, né, lavando a alma. E aquela galera falando um montão de bobagem. Então, estava engraçado a situação. Mas chegou um momento que já não estava mais engraçado, pela reação do taurino. Expressão dele, se ver no lugar dele. Caramba, já deu, né? Mas não, ficou uma coisa... E uma coisa que eu acho que aconteceu também foi que o escorpiano ficou sabendo que o taurino perturbava o virginiano. Porque o virginiano tinha uma amizade também muito grande com o escorpiano. Tá. Porque eles, até na época, eles estavam escrevendo uma história juntos. Até eles fizeram um jogo de RPG baseado na história que eles estavam escrevendo. O virginiano ia para casa do escorpiano, encontrava o taurino lá. Aí eles escreviam, elaboravam lá. Então eles tinham muita amizade, saíam juntos também. Aí eu acho que ele ficou sabendo também. Aí eu não sei se o escorpiano também faria a defesa de alguém, assim, sair em... fazer justiça por alguém que ele gostasse. Sim, eu o acho que teve escorpião, isso. ele tem essa lealdade, ele faria isso, mas não dessa maneira. Assim, ele teria tido teria sido algo um pouco mais discreto. Esse ataque dessa forma é porque foi pessoal. Ele juntou as duas coisas. Violento. Essa história, pra mim, ela é muito prelúdio de chacina. É. Não tô de sacanagem, é muito violento mesmo. Deixar a pessoa, um rapaz, né? Sei lá, de 20 anos, provavelmente, o Jefferson falou. Eu não lembro se ele era, não sei. Num estado emocional de humilhação. Eu não sei quais aspectos, quem é esse sujeito, não sei nada. Mas ele é muito passivo, muito... Por isso que eu tô dizendo. Essa história, pra mim, exemplifica demais, né? Parece assim, que a pessoa é do signo puro. Né? É um exemplo muito clássico. Isso, parece até Heathcliff. Né? Só escorpião, só escorpião. Então, outra, só touro. Dá essa impressão da história. Mas o canceriano, né? Eu comecei falando do canceriano, que também pode ter esse comportamento meio rancoroso. Mas o canceriano é cardial. Então, ele levanta e pede ao outro para tomar uma atitude, porque é o que ele, como cardial, pensa. A primeira coisa que passaria na cabeça dele, né, como um signo líder, Câncer, Libra, Áries e Capricórnio, teriam essa posição. Né? Tenho que provar, eu tenho que agir, eu tenho que publicamente, para os signos cardeais, a reputação deles, aquilo que eles estão mostrando para os outros é muito importante. Eles se preocupam bastante com a opinião dos outros. O Capricórnio, Libra, Áries e Câncer se importam muito com o que eles estão mostrando. E essa posição de, cara, vai, pega aqui o meu telefone e mostra. Ele está mostrando com isso que ele se sente dessa forma, né? Ele faria isso. Ele, como canceriano, teria um comportamento de preciso provar aqui que eu tenho que sair desse buraco que esse cara me enfiou. E a única forma é mostrar, não, eu faço também, eu aconteço, eu sou também, eu sou macho, eu sou líder, ou seja lá o que ele queria mostrar. Então ele tomou uma atitude com o outro que ele achou que estava sendo a atitude certa, a atitude o que ele usaria em si. Então, faça isso que é o que funcionaria. Só que para touro isso não significa nada. Esse comportamento não significaria coisa nenhuma. Então, dá para entender que o canceriano, no início, pode ter rido, mas depois se sentiu compadecido da pessoa e tentou dar o que ele achava que era dignidade de volta pro cara. O que eu lembro, assim, na época, o pessoal de Campo Grande, tirando o virginiano, assim, já não estavam mais rindo, assim, já não estava... dava para perceber que todo mundo já estava com pena, porque nós éramos muito próximos do taurino, porque ele vivia aqui, jogava com a gente aqui, então acharam divertido, poxa, ele mereceu,
e aconteceu uma hora. Melhor que tenha sido assim do que, eu acho, do que ele ter tomado soco de alguém ou alguma coisa pior. Outras pessoas tinham um temperamento muito mais forte, poderia ter tido uma reação diferente contra ele, agressiva talvez. E, assim, o pessoal de Campo Grande, acho que parou. No dia, todo mundo ficou com pena mesmo. Deu para perceber essa pena, assim, de ouvir poxa. a história, dá pena, né? Isso, Eu fiquei na aqui volta com para pena casa. dele aqui, ouvindo Na volta essa para casa eu história. pensei que ele voltaria com a gente, iria embora com a gente, todo mundo voltando para Campo Grande. Não, ele ficou lá, porque era o final de semana, ele ia para lá e ficava lá. Ele ficou e eu, canceriano, virginiano, todo mundo voltando para casa e o comentário só foi à noite do aniversário do Escorpiano. Que foi... Mas ele ficou o quê? Com o Escorpiano? Não entendi. Não, porque ele ia aos finais de semana para Inhaúma. Ele ele ficava com o pessoal lá, que ele passou a jogar com o pessoal também lá, então ele ficava sábado, eu acho que voltava no domingo à noite, um negócio assim. E eu não sei se era um sábado, assim. Ele ficou lá, ele foi para ficar, ele ficou lá. Ele não voltou para casa com a gente, assim, fiquei com raiva, vou pegar minhas coisas lá, chegar pro Escorpiano, pô, vou passar lá, vou pegar minha mochila lá. Eu vou voltar com o pessoal. Não, ele ficou. Era o final de semana que ele ia para lá, ele jogava com o pessoal lá. Então, ele ficou. Enquanto eu e o restante, nós fomos para casa. E o comentário só foi à noite do Escorpiano em cima dele. Foi uma coisa, foi uma surpresa. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Um detalhe que eu me lembrei a respeito do virginiano em questão porque você falou assim, todo mundo já tinha parado de rir, só o virginiano que continuava. Ele achou... Certo? Aí eu me lembrei, eu fiquei pensando assim, engraçado, não é um comportamento virginiano. E me lembro que esse virginiano aí em questão, ele tem o Sol na casa 8 e o meio do céu em Escorpião. O ascendente dele é Aquário, certo? Se ele tem Sol na casa 8 e meio do céu em Escorpião, ele tem um baita de um escorpião bem invisível na personalidade dele, certo? Não a ponto dele fazer isso. Ele não faria, não teria armado essa cena jamais. Não teria tido... Não faria. Ele não fazia isso. Mas ele ficaria assim, ouvindo, rindo, gostando, gozando a derrocada do outro. No dia, ele não falou nada, ele só se divertiu. É como se ele estivesse assistindo um seriado, um pastelão e ele rindo. Mas ele sabia que ele estava sendo vingado. Sim, senhora. Certo? Porque com o escorpião forte, ele também sente a mesma coisa. O escorpião dele estando no meio do céu dá a ele uma aparência, um comportamento, uma reputação meio escorpiana, certo? E ele tinha isso, sim. Me lembro do comportamento, do jeito e tudo mais. A postura, a forma de se comportar, a forma pública, a forma como se mostra para o mundo, a forma como a pessoa fica vista, fica reconhecida, é o que está ali no meio do céu. E ele sempre teve esse ar de domínio, de sou o poder, sou isso, sou aquilo, aquele comportamento assim. Isso é um comportamento bastante escorpiano. É um comportamento dos signos fixos. Mas o jeito como ele se comportava publicamente era bastante escorpiano. E o Sol na casa 8 dá também à pessoa um viés de escorpião, porque a casa 8 tem alguma relação com o signo de escorpião, que é o 8º signo. Não é que seja a casa de escorpião, mas faz analogia com. E o Sol é o signo da pessoa, é o que representa a identidade da pessoa. O Sol, mesmo estando em Virgem, está dentro da casa 8. Então dá esse viés escorpiano também. Ele necessariamente, eu conheci, então eu sei que a personalidade dele tinha realmente um viés escorpiano muito forte. As características escorpianas muito comuns, certo? Como, e eu não estou falando, não vou enumerá-las como defeitos. São características, certo? Que todas as pessoas possuem. Só que em alguma área do mapa, não no signo solar, necessariamente, se a pessoa não for de escorpiano. Mas o ciúme, o controle, o domínio, querer saber tudo,
certo? Não saber tudo em termos de conhecimento, estudo, não. Saber o que você está fazendo, onde você foi, com quem você falou. Esse tipo de controle. Isso tudo é bastante escorpiano. E mesmo guardar determinados rancores, guardar determinadas mágoas. O signo de escorpião também tem uma relação muito forte com a sexualidade. É um assunto do signo de escorpião e de casa 8, intimidade. E essas coisas sempre foram bastante evidentes na personalidade dessa pessoa virginiana. Então, sim, ele tinha também um lado escorpiano bastante aflorado e que deve ter lavado, realmente, como você disse, lavado a alma dentro dessa vingança do escorpiano solar ali, que atacou o taurino. O que você tem para dizer sobre isso? Ou outra coisa que tenha te trazido? Não, ouvindo a história dele, eu fiquei com pena do taurino lá na situação, apesar de saber que ele merecia pelo fato dele implicar, mas pensando em como eu reagiria, eu acho que eu teria tentado apaziguar de alguma forma, brincar, amenizar. Não sei se isso não vejo isso inicialmente como uma característica ariana, não sei de onde vem, mas foi a reação que eu tive ali ouvindo a história. Pensando que era só um moleque bobão. Entendo que também foi uma lição, de repente até por isso ele aceitou, pensando, será que é isso que as pessoas sentem quando eu estou ali implicando com elas, expondo elas? Acho que pode ter sido uma coisa que passou na cabeça dele para ele conseguir lidar ali com aquela situação de boas e continuar amigo de um cara que era mais velho, que de repente ele admirava e pensou, eu mereci isso, talvez era isso que eu estava infligindo às outras pessoas, vou amenizar. Tanto que ele falou, amenizou um pouco aquilo, já não implicou mais. Não, obrigado, senhor. Eu aceito um pouquinho. Da mesma forma que ele estava implicando antes. Então, a situação me causou, ouvindo a história, um pouco de pena. Entendi que realmente foi uma situação extrema, mas que para ele foi muito valiosa, porque ensinou uma lição que poderia ter ido por um caminho diferente. Sim. Talvez, até me pondo no lugar dele, se fosse eu, talvez tivesse feito como ele, levantado e falado de alguma coisa, ou saído, ou simplesmente saía também e me afastava. Você... Não ia também passar por uma vergonha. Primeiro você tem lua em touro. Minha lua é em touro. Certo, então tem um comportamento mais apaziguador mesmo, mais passivo. Segundo, você trouxe duas referências que também são bastante relacionadas com o touro e com o escorpião. Touro e escorpião são signos opostos, tá? Então eles formam um eixo touro-escorpião, certo? É o eixo do dinheiro no mapa, tá bom? Então o signo de touro tem a ver com valor. Você disse, ele recebeu uma lição de valor. O touro tem tudo a ver com valor. E o escorpião, como você disse assim, isso fez com que ele mudasse o comportamento. Ele pensou, será que os outros estão se sentindo assim quando eu estou fazendo isso com eles? Será que eles se sentem como eu estou me sentindo agora? Esse comportamento, esse pensar, eu fiz isso, será que eu fiz as pessoas se sentirem assim e tal? Todo esse movimento dentro dele acontecendo, isso leva a uma transformação, que foi o comportamento deles no final, que eles continuaram amigos. Transformação tem a ver com o escorpião. Então, a história ainda tem dá para perceber isso. A forma como transformou os dois e como houve um acréscimo de valor ali. Eu não faço ideia, a gente não está ali dentro da situação, então não sabe como é que realmente isso ficou depois para eles, dentro deles, né? Mas talvez eu arrisco dizer que tenha transformado a relação deles para um outro nível que tenha sido mais valioso para eles. O fato deles passarem por isso talvez tenha feito o taurino se comportar, pensar, agir em relação à amizade dele com o escorpiano como algo muito mais valioso. Ou seja, houve uma transformação. Aquilo que ele era antes morre, o escorpiano tem a ver com isso, né? Uma coisa morre e nasce outra, que não tem mais nada a ver com aquela.
É a fênix, que renasce das cinzas. A fênix é um símbolo de escorpião. Então, pode ter havido isso ali naquela relação. E a intimidade, que o escorpião também representa a intimidade. Quer dizer, o fato de haver tido, ter se passado por todo esse calvário, né, tanto para um quanto para outro, porque o escorpiano se sentiu traído por ele quando foi inicialmente, né, zoado por ele. Então, os dois tendo passado por essa posição, por essa situação, e permanecido juntos, criam um vínculo, uma intimidade que provavelmente não tinha antes. E isso é valioso. Obviamente que isso, se havia um valor X nessa relação, depois disso tudo, ela ficou com um valor, sei lá, 2, 10, 50, X. Porque, a partir disso, eles não têm mais o que perder. O elo entre eles fica mais forte. O que tinha aqui separando, certo, determinadas coisas, determinados medos, isso acabou. Isso, depois de uma situação dessa, isso termina. Há uma união, não tem mais nada para... Não há mais nada... Não sei se isso fica claro, mas depois que você elimina determinadas coisas librianas que existem no meio das pessoas, sobra essa intimidade. Você une as pessoas de uma forma que não dá mais depois para dissolver. O signo de Libra é o signo que está imediatamente antes de Escorpião. Então, quando você está numa situação com alguém de uma forma libriana, você ainda tem toda uma preocupação com determinadas coisas, você não faz determinadas coisas, E normalmente essa fase libriana demonstra aquela parte da relação ou da sua vida que você ainda tem... você tem determinadas reservas, tem que ter determinados controles, porque você não pode ser tudo o que você é, você não pode demonstrar tudo o que você pensa, você não pode demonstrar tudo o que você faz, você precisa ter muitas reservas para que você não atinja o outro, não seja rejeitado por ele. Há um monte de coisas que mostram que você está numa fase libriana. Normalmente é a vida com o outro, inclusive no que as pessoas chamam de sociedade. Você tem que respeitar determinadas regras para não atingir o espaço do outro. O outro também não pode ser totalmente livre, porque ele precisa respeitar as regras para você não ser atingido, blá, blá, blá. Quando você passa para um nível escorpiano nessa relação, isso tudo é eliminado. E essa passagem, ela é perturbadora. Ela é isso mesmo. Ela tem que ser uma coisa assim, e isso é um exemplo, mas eu poderia ter dado vários exemplos, inclusive a morte ou qualquer outro. O signo do escorpião está associado com muitas coisas dificílimas. E quando você passa por essa transformação, o outro já tem que conhecer você intimamente, do avesso, saber tudo que você é capaz. Ele sabe, se você é capaz de matar alguém, ele vai saber disso. E se você matou, ele vai saber disso. Você não tem como ter uma relação totalmente íntima com alguém e a pessoa não saber tudo sobre você. Certo? Tudo. Se você tira a meleca, se você se masturba, como você faz, tudo. Tudo tem que ser exposto. Senão, não há uma intimidade. Senão, a pessoa não está te vendo completamente. Certo? Então, o signo de Escorpião, ele tem associação com todas as coisas mais escatológicas, mais profundas e mais animais, instintivas de um ser humano. Tudo aquilo que Libra precisa esconder. Certo? Libra precisa mostrar belo. Todas essas coisas, elas são completamente escondidas. Não, eu não faço nada disso, eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa maravilhosa. Escorpião, não. Eu sou isso aqui. Essa revelação, se isso acontece numa relação, o outro e você, acabou. É uma fusão, juntou. O signo de Escorpião busca isso a vida inteira. Todo mundo busca isso, todo mundo tem Escorpião no mapa. Mas isso é dificílimo de encontrar. Ninguém está disposto a uma entrega dessa maneira. Todo mundo está disposto a, no máximo, chegar até Libra. Mas as pessoas param muito antes. Elas gostam de parar em Leão. Leão é prazer, Leão é romantismo, jantar à luz de velas. Aí tá bom. Quando a relação começa a passar disso, caiu na rotina, ficou ruim, ficou chato. Porque aí passa para o signo de Virgem. Rotina, cotidiano, chatice, regras, deveres, né? Aí ficou ruim. Volta para Leão, volta para Leão. Risco, gostosinho, namorinho. Passou. Tá na hora de trocar, descurtir.
Chegar em Escorpião é muito difícil. Chegar em Escorpião não tem mais máscaras, não tem mais mask. Caíram todas as máscaras, tudo foi exposto, tudo tá bem óbvio, tudo tá bem na cara. Se as pessoas conseguem ainda assim ficar juntas, realmente, aí fez um elo, aí você vai passar para o momento seguinte. Então, é possível que nessa relação entre eles, e isso é só um chute, depois de toda depois disso, tenha havido uma transformação na união ali, na relação, na amizade, seja o que for, e eles tenham realmente se tornado talvez muito leais, inseparáveis, e a partir disso, confiem. O Escorpião, ele sempre vai ter um pé atrás. Né? Ele sempre pensa assim, eu confio, mas acho que você vai me trair. Mas é possível que a partir disso tenha havido realmente uma lealdade que antes não havia. Porque aí já não tem mais nada para esconder. Não tem mais nada para disfarçar. Não tem mais nada para você mentir. Não tem mais nada para você fingir que você é ou que você não é. Não tem mais nada para temer. Porque tudo que você tinha medo já aconteceu. Então, não há mais nada. É um dos motivos que o Escorpião também tem relação com a morte, certo? O que mais que você vai temer depois que já perdeu, já morreu, já acabou, já destruiu, já... Não tem mais nada. Então, vai ter medo mais do que? O signo de Escorpião tem essa relação com esse destemor, certo? Imagina uma cena assim. Todos os signos, a gente pode fazer um negócio desse, né? Pedir pra Sarinha fazer. Todos os signos preparados têm que entrar em algum lugar esquisito, sombrio, subterrâneo, assustador. Pode ter um monstro, pode ter um demônio, um monstro, ou seja o que for lá no fundo. E aí, quem vai? Cada signo vai dar sua desculpa. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Vai o corajoso fulano. Não, mas eu não posso, porque eu me machuquei. Aconteceu isso, aconteceu. O que vai descer é Escorpião. O Escorpião vai falar assim, eu vou. E ele não vai perguntar, ele não vai dizer assim, deixa... Não, ele vai dizer assim, eu vou. E quando ele disser eu vou, ele já está descendo. E sem olhar para os outros. Ele só vai olhar para frente, sério, com aquela cara normalmente que o Escorpião tem, né? Parece que vai te engolir ou te matar, ou seja lá o que for, e vai descer e vai descobrir e vai enfrentar o que tiver lá dentro. E se morrer, morreu. O Escorpião não se importa com isso. Vai para morrer também. O Peixes também não se importa para morrer, mas o Peixes não desce. Morreria lá em cima. Mas se descer, não sai. Mas não vai descer. Então, os outros. O Áries, ele até poderia, mas né, quem vai realmente se enfiar numa situação dessa é o Escorpião. Então, é possível que numa situação dessa eles tenham tido essa transformação e tenham tido valor. Porque quando você mexe com um signo, você mexe com o signo oposto que faz o eixo. Então, no momento em que tivesse havido a transformação, a intimidade, essa fusão toda, o valor aumentaria. Aí, Touro tem valor também. No seu mapa, onde está o Touro e onde está o Escorpião, mostra ali uma área de valor na sua personalidade. A casa 2 e a casa 8 também, certo? Mas não necessariamente o Touro vai estar na casa 2 e o Escorpião vai estar na casa 8, certo? Só se o seu ascendente for Áries. Então são momentos, são partes da sua personalidade que mostram o valor, aquilo que você valoriza, certo? E não estou falando especificamente de dinheiro. É claro que dinheiro entra na história. Mas eu estou falando qualquer tipo de valor. Então, por exemplo, se para eles fosse valioso o ser amigo, né, a amizade fosse uma coisa valiosa, a amizade deve ter... O valor da amizade deles deve ter alcançado um nível, assim, inquebrantável. Isso é um chute. Não os conheço. Não, eles continuaram amigos, sim. O Taurino continuou indo. O Taurino continuou indo para Ião. Eles já eram amigos. Já eram amigos. Aprofundou. Isso, ele continuou indo para Ião, continuou jogando com o pessoal lá e continuaram juntos, como amigos. Normal, assim, até onde eu... até onde você soube. Mas eles continuaram tendo contato, sim. Até onde eu sei. Aí eu já não sei. Mas eu perdi contato com os dois há muito tempo. Então,
as palavras que você trouxe, né? Você deu a ideia de transformação e trouxe a palavra valor. Então tem todo sentido você ter percebido isso. Mais coisas, ou ideias, ou alguma coisa que você se lembrou, mais alguma coisa? Nada. Não. Professor, o escorpião, ele era o chefe dessa situação toda, né? Mas o escorpião sempre vai ser o chefe. O leão, o aquário e o touro também vão brigar pela posição. Não é porque é o mais velho, é porque é escorpião. É uma situação de dia de aniversário dele, comemorar o aniversário dele, ele preparou pra... Acho que foi o presente de aniversário dele pra ele mesmo. Eu conheci uma pessoa que disse que estava com receio do bebê nascer na data lá que estava prevista, porque o bebê seria de escorpião. Ué, A pessoa falou, meu Deus, minha criança vai nascer no signo de escorpião, o que eu faço? E não foi por minha causa, não. Né? Não foi porque eu falei escorpião é assim, é assado, não sei o quê. Não, é porque a pessoa tem vivências lá na própria história com o signo de escorpião e falou, nossa, eu conheço uma pessoa de escorpião que é assim, 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 fez isso comigo. E assim, nossa, meu filho vai nascer... E meu filho vai nascer desse signo. Então o escorpião tem realmente essa fama, carrega essa fama. Quando uma pessoa fala assim, meu signo é escorpião, a sala já faz assim. Todo mundo já olha. Se a pessoa entende, ouviu falar alguma vez, os signos que causam isso são escorpião, leão. Acho que os outros não causam isso. Quando alguém fala leão, todo mundo, ai, é aquele que aparece. Escorpião. Vai me trair. Normalmente é a reação que tem. Eu penso, como vai se vingar, eu adoro escorpião. Nessa situação aqui foi uma coisa boa, foi um exorcismo. Assim. Isso, Que é um o cara, exorcismo. que o taurino parou mesmo, ele voltou ao normal, foi uma coisa de... tirou tudo. Aí voltou ao normal, aquela coisa de... Nossa, ele voltou. Mas é isso mesmo. É uma transformação. É um exorcismo, como você bem brincou. Esqueci o nome daquele filme, Carrie. A Estranha. Parece a história de Carrie, a Estranha, só que não tem a criança do taurino, mas tem de Carrie. Coisa dele de volta para as profundezas, né? Tinha alguma coisa nele ali. Isso, mas é bem O isso. escorpião agiu como Constantine, um personagem Mas é bem isso, sim. de história é em quadrinho. isso. Não, mas você definiu o sentido certo do escorpião. É porque, como há toda uma visão ruim a respeito do signo, as pessoas pensam, o escorpião vai atacar pessoas puras e inocentes. Certo? Ele não é inocente. Ele se vinga de gente doce e delicada que não merece. Não, o verdadeiro sentido é esse que você deu. Eu vi assim, certo? essa situação. Há uma coisa que é vista como ruim. Entenda, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as pessoas do signo de escorpião são maravilhosas e vão salvar o mundo. Eu não estou falando isso. E nem estou falando o contrário. Eu estou falando do que é o simbolismo do signo de escorpião. Então, o simbolismo do signo de escorpião é esse mesmo. Tanto que o signo de escorpião é o signo associado com tudo que nas religiões as pessoas chamam de Messias. Não estou falando só de Jesus Cristo, estou falando de qualquer religião. Não estou falando do presidente. Estou falando dos avatares, certo? Krishna, Jesus, sei lá, qualquer avatar aí que tem em todas as religiões, tem sempre um avatar que vai para a Terra, nasce como homem, e aí ele morre pelo amor dele pela humanidade ou qualquer coisa assim, e ressuscita como um deus e tal. Esse mito, ele está associado ao signo de escorpião, não de Capricórnio, né? Ocidentalmente, né? É o signo de Capricórnio porque nasceu em 25 de dezembro. Nada a ver com Capricórnio, pelo amor de Deus. Isso tem a ver com escorpião. É aquele que morre e renasce, certo? Então isso é um simbolismo escorpiano. Então, o signo de escorpião tem a ver com isso, com aquele que vai enfrentar aquilo que seria, certo, visto religiosamente, dentro de uma lenda religiosa, certo? Não estou defendendo nenhuma religião. Deus me livre.
Então, dentro das lendas, todas as lendas, né? Todas as lendas religiosas, a figura avatárica luta contra um tipo qualquer de demônio, né? E como eles jogavam RPG, certamente tinha muitas essas figuras ali, né? Então, essa figura demoníaca é a figura enfrentada por Escorpião. Essa figura pode representar o comportamento da pessoa que inicialmente tenha feito o mal, certo? Então, dentro de uma história, dentro de uma lenda, aquela figura que vem e faz o mal, estando nela, seja lá o que for que seja o mal na história, e aí faz com que ele seja um assassino, faz com que ele seja um bandido, faz com que ele seja um traidor, etc. A figura escorpiana é aquela que tem a coragem de enfrentar aquele mal, mesmo que ele próprio tenha que morrer lutando, mas ele vai extirpar aquilo e depois ele consegue, por isso, renascer. É o Hércules. Lembra do desenho do Hércules? Sim, ele vai ao Hades, ele desce ao inferno e por isso, porque ele se entregou, ele ainda é humano naquele momento, ele não é um deus, né? E quando ele desce para salvar a Meg, ele se torna um deus. Aí ele consegue sair de lá. E ele salva ela e sai do inferno. Etc. Tem a mitologia é cheia dessas histórias. Tem muitas outras. Inclusive nas religiões. Então, é isso. Você deu o sentido verdadeiro do signo. Porque o signo está sempre associado... Esse signo está sempre associado com coisas ruins. E não é. Ele está associado com algo bom. Todos os signos estão associados com coisas boas. E tudo aquilo que as pessoas chamam de defeitos, de coisas ruins, é porque são seres humanos. Eles vão tornar o que é bom ruim. Por um monte de razões, certo? Mas as pessoas vão... bom, o exemplo clássico, né, que todo mundo dá. Você pode usar uma faca para passar manteiga ou para cortar ou para matar alguém. É bem isso. Você pode usar características que não são ruins e destruir alguma coisa, fazer alguma coisa errada com aquilo. Mas não necessariamente aquilo é ruim. Quando você sente uma característica taurina e escorpiana, né? Falando ainda desse eixo. Quando você se enciuma de alguma coisa, isso não é uma coisa necessariamente errada. Depende do que você está fazendo com essa característica, certo? Mas se você possui um bem... E esse bem é seu, você conquistou. E eu tô falando qualquer bem. Você nasceu, certo? Aí você respirou, já tá criando ali os seus bens. Respirar, ficar vivo, isso é importante. Isso é um bem, tem que manter isso. Pronto, você tem um bem, certo? É óbvio que você vai proteger isso. Você vai ser enlouquecido de controle, de cuidado para proteger aquilo que é um bem seu, certo? Quando você é nenenzinho, vai ser sua mamadeira, sua mãe, seja lá o que for. Mas você vai ter ciúme, você vai querer proteger, você vai querer guardar aquilo com você. Essas características, elas não são ruins. O problema é que as pessoas vão tornando as coisas erradas, ruins, fazendo... A palavra errada está muito mal empregada aqui. Eu detesto isso. Certo, errado. É mais... Vão tornando as coisas... cada vez mais complicadas para elas próprias existirem, certo? E não necessariamente é porque tá errado, ou porque vão ser punidas, ou porque... etc. Essas bobagens não é o que eu quero discutir aqui. Então, essas características, todos os signos... Um dia eu faço isso, um dia a gente conversa sobre isso. Todos os signos possuem características... E muitas vezes a gente vai falando assim, tem a característica tal. Mas o fulano, então, o signo tal só tem defeitos. Outro dia eu tava falando lá no canal sobre peixes. O signo de peixes é isso, é isso, é isso, é isso. Aí alguém escreveu assim, peixes só tem coisa ruim, então... E, poxa, essa é a opinião da pessoa. Não, ela classifica aquelas palavras que eu usei como coisas ruins. Não são características. Por que são coisas ruins, certo? O Steve Jobs era pisciano. Um dia eu faço um especial do Steve Jobs, né? O cara era pisciano. Nossa, como o sujeito tinha características piscianas, certo? E usou aquilo tudo para ser quem ele se tornou. Então, e eu não tô falando que o Steve Jobs é um deus, não. Mas ele usou e fez uma porção de coisas interessantes, boas. Vocês usam uma porção de coisas por causa das criações dele. Sendo pisciano. Então, o pisciano é uma... Não, o pisciano tem uma porção de coisas que vocês consideram defeitos, só que são coisas que podem ser boas.
São só características. Então, as características do touro, as características do escorpião são características, nada mais. Essa história ela é ótima, obrigado por contar, porque é um exemplo maravilhoso do que é um touro, do que é um escorpião, principalmente, né, desses dois, mas também exemplifica ali o canceriano e o virginiano com os pezinhos ali de escorpião. Quer acrescentar algo mais, perguntar algo mais, fazer alguma A senhora consideração? falando dessa parte que o escorpião enfrenta, né, exorciza a coisa, enfrenta o mal. Agora eu vou sempre lembrar do filme do Keanu Reeves que ele faz o personagem Constantine. Ele enfrentava o mal e era ele que tinha que ir, ele que se machucava, ele que se ferrava todo, ele saía com sequelas, tinha problemas, salvava as pessoas do jeitão dele, grosseiro, bruto. As pessoas ficavam bem, mas ele acabava mal até. Eu, se não me engano, no final ele quase morre, não sei se ele morre exatamente. Mas agora eu vou ficar lembrando o personagem Constantine. Essa ideia do escorpião, assim, nessa situação. Até isso do mal, eu acho que é uma referência também, porque para ele não é tão ruim quanto para as outras pessoas que não têm aquelas características que devem achar aquilo péssimo, mas da forma como ele falou, parece que para ele não é tão ruim quanto para os outros, pela referência dele, né, do escorpião. Tenta com outras palavras. Tenta explicar. Então vamos lá. É que nem o escorpião que ia entrar na caverna para enfrentar um demônio. Ele iria de boas e aceitaria aquilo na boa, porque para ele aquilo não era tão ruim quanto era para os outros signos. Então, como ele fala, ele se quebrou todo, ficou todo mal. Mas para ele talvez não fosse tão ruim a dor física. Para ele era pior a dor mental de imaginar que para ele o que tem valor que é salvar a humanidade não ia acontecer, então aquilo era menor do que a dor de enfrentar o cara que era uma dor física. O signo tem as pessoas, não necessariamente só no signo, a pessoa pode ter o ascendente ou o escorpião muito forte, não sei. As pessoas tendem a ter bastante controle ou tentam ter, ou têm uma preocupação muito grande do corpo. Então, é muito comum as pessoas de escorpião terem um tipo qualquer de obsessão com controlar a dor. Ou, não sei, conseguir se expor a determinadas coisas e não se machucar, certo? Como se tivesse que vencer. E o corpo tem muita relação com touro, né? Mais uma vez, o eixo. Como se fosse necessário demonstrar um domínio completo. E o corpo, as emoções, são coisas muito difíceis de você ter domínio completo. Certo? De repente, quando você vê o seu corpo está tendo alguma reação que você não quer ter. E o escorpião ele tem uma obsessão com controlar essas reações muito grande. E as emoções também. O escorpião ele tenta ter um controle das emoções. Não estou dizendo que tem, mas tenta. De nem sequer demonstrar. De ficar te olhando e você não saber nada do que está acontecendo ali dentro. Você não sabe se ele está gostando, se ele está achando ruim. Nada, você não consegue definir. E aí, se a pessoa demonstrar ou falar, você fala, nossa, era isso que estava acontecendo? Parecia que estava tudo bem. Você estava com uma cara tão boa. Não, mas não há informações na expressão do rosto do que está acontecendo, porque a ideia é, isso tem que estar controlado e você não pode saber o que é, senão você vai me decifrar. Esse esconder, né, dessas coisas todas é bastante escorpiano. O escorpião também, diferentemente do touro, né, porque eles são opostos, ele dificilmente é aquele... normalmente é aquele que perde. Perde, assim... perde as coisas, perde o... Se os dois fizessem fortuna, o escorpião e o touro provavelmente manteria, o escorpião perderia. Certo? O escorpião, ele tende a ter muito mais desafios na vida. É como se para ele as coisas fossem mais difíceis. Eu tô falando isso e as pessoas vão ver, poxa, eu sou do signo do escorpião, quer dizer que minha vida vai ser horrível? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todo mundo
tem desafios na área do mapa onde está o signo de Escorpião. É isso que eu estou dizendo. Então, as pessoas que nasceram com o Sol em Escorpião, muitas vezes esses desafios são relacionados à própria identidade, certo? É uma pessoa que tem o signo de Escorpião na casa 7, né, nas relações dela, é possível que esses desafios sejam na área do relacionamento, certo? Então, a área de Escorpião, aonde está Escorpião, e você tem os 12, então você que tem o Sol em Escorpião tem outros 11 signos, tá? Que não estão com esses desafios, tá bom? Que fique claro para todo mundo isso. Essa área onde está Escorpião, normalmente a pessoa tende a passar por situações muito que elas precisam passar por isso, transformações, mostrar o valor, sentir um monte de coisas, um monte de reveses. As pessoas têm... É como se tivessem que ficar vencendo, controlando, superando situações o tempo todo ali. E o touro já tem uma outra conotação. É de manter, é de permanecer, é de permanecer no conforto. Escorpião não tem nada a ver com conforto, certo? O que o escorpião, quando tenta fazer isso, de controlar o corpo, controlar as emoções, isso não tem nada de confortável. Você tentar controlar dor não é uma coisa confortável. Você tentar controlar determinadas coisas físicas é um desconforto terrível. Controlar a fome, controlar uma série de coisas. Isso vai causando desconforto físico, embora aconteça o controle. O signo de touro é o oposto disso. Ele precisa do prazer físico. Então ele não vai controlar nada. Ele precisa gostar do que ele está fazendo. Então, tudo que ele não vai fazer é ficar tentando regular, controlar. Isso não tem nada a ver com o signo de touro. Ele precisa se sentir bem fazendo as coisas. Mais uma vez, eu não estou dizendo que as pessoas de touro não têm controle, que ela não é nada disso. A área do seu mapa aonde está o signo de touro tende a ser uma área onde você vai procurar prazer ou vai procurar conforto. E se não é o caso, é porque tem aspectos complicados ali, tem alguma coisa atrapalhando você alcançar esse prazer naquela área do seu mapa. Certo? Aí tem que ler o mapa e interpretar para conseguir descobrir o que é. Mas então são opostos. O que um está fazendo, o outro está fazendo exatamente o contrário, certo? Por isso que se encaixam, por isso que são opostos. Bom, vocês querem dizer alguma coisa pra gente fechar? Podem olhar ali pra lente da verdade. Olhe para a lente. E falar o que vocês quiserem. Acho que já contei a história do Vingador escorpiano. Já tá ótima a história. Pode se despedir, então. Só agradecer de estar aqui com a senhora. Para mim já é incrível. Estou feliz da vida que estar com a senhora aqui. Jeff feliz. Você, Joaninha? Também. Ouvir a história, fazer essas analogias, entender mais um pouco, perceber esses comportamentos dentro de mim, fora de mim, conseguir entender o que está acontecendo ali é bem bacana. Que se apartar da situação e analisar friamente é difícil. Normalmente eu tô ali vivendo, estou com a emoção, eu estou mergulhada naquela história, mas dá para você parar, se analisar, baseando em referências que você consegue compreender determinados comportamentos. Eu acho muito bacana, eu sou sua aluna. A astrologia isso é muito bom, tanto para essa análise pessoal, profissional, enfim, qualquer tipo de relacionamento que eu tenha. O bacana de conhecer isso, eu já consigo ir analisando as pessoas mais íntimas com quem eu tenho uma convivência. Eu já sei o signo, já sei tudo. Muitas vezes eu tento entender um pouquinho da personalidade para tratar com aquela pessoa de determinado jeito. Tratar um escorpiano é diferente de tratar um taurino. Se eu falar de um jeito muito duro, talvez com um escorpiano ele vai gostar, vai entender. Mas se eu falar de repente com um taurino que gosta de conforto, talvez não tenha a mesma reação, não tenha o resultado que seria interessante, que é o que eu estou tentando. Então eu acho muito bacana esses momentos que a gente para refletir aqui, que ouve um pouquinho e aplica isso no dia a dia, seja para relacionamento amoroso, de amizade, de trabalho.
É muito bacana, é muito legal. Obrigado. Obrigada. Bom, então, eu agradeço a vocês, arianos, por estarem aqui falando do signo de Escorpião. Afinal de contas, é o nosso inferno direto. E hoje meu virgem não me atrapalhou, senhora. Ah, é? Porque a senhora perguntou, tá com vergonha, Jeff? Tá tímido, Jeff? Aí eu, não muito. Não me atrapalhou muito, não. Ai, hoje foi só ariano. Só foi a Ariana, graças à senhora. Tá com a senhora, me deixa à vontade. Obrigado, senhora. Um prazer, agradeço aos dois, certo? Eu espero que todo mundo tenha ficado feliz, todo mundo tenha se divertido, vocês aqui, inclusive. E até a próxima, até o próximo Astrologia e muito mais, tá? Tchau.